Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, telespectadores. Estamos entrando no ar com o nosso programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESU TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às 21 horas, e ao sábado, às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras, às 13 horas. Lembrando ainda aos nossos telespectadores que o nosso e-mail para questionamentos e perguntas a serem feitos ao nosso programa para serem respondidos no ar é o que aparece aí na tela. Tá? É martins.aloisjadv@gmail.com. O nosso programa hoje ele está composto da minha esquerda a Marilene Brandi, publicitária, e a minha direita a doutora Ângela Beatriz da Silva, que tem comparecido de forma assídua. A Marilene já teve alguma oportunidade aí, mas parece que está gostando de comparecer no programa, ou não está? Muito, uma honra. É isso aí. Então, esperamos contar com a tua presença nos próximos programas. Com certeza. Essa semana que passou, nós tivemos um fato que mexeu com todo o Brasil, né, que foi a posse do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, que agora então foi empossado como presidente, e a sua nomeação do ministério. Foram empossados todos eles no dia 1º de janeiro. Eu perguntaria aos colegas vamos primeiro o que acharam da posse, depois vamos analisar o quadro do ministério que foi empossado. Quem começa aí com os fatos ocorridos, de bom, de ruim, na posse do Bolsonaro? Posso começar. Então vamos lá. Eu vou começar com uma frase, meu comentário, de Carlos Drummond de Andrade. O político perfeito seria aquele que duraria apenas no dia da posse, só o dia da posse. Dali em diante ele deixa de ser perfeito. Eu diria que o presidente eleito, que assumiu no dia 1º, não conseguiu ser perfeito nem no dia da posse. Por que não conseguiu? Porque, olha, para virar um circo, só faltou jogar a lona por cima, estava completo. A cerimônia estava bonita. Não estava. A cerimônia de posse... A controvérsia. Uma cerimônia de posse de um presidente, como qualquer outra cerimônia, ela tem padrões a ser seguido. Não adianta dizer, não, mas eu não acho. Pode quebrar o protocolo. Não pode quebrar. Não pode quebrar o protocolo, não pode fazer certas coisas que não condiz com a posse. Mas, como cada um dá o que tem, não podia se esperar outra coisa. Começou, né? O filho sentado na capota do carro, desfilando junto com o pai, porque era como a forma que o pai agradecia a ele todo o trabalho na campanha.
E a madrasta agradecia todo o tempo que ele ficou ao lado do pai e dela quando o Jair Bolsonaro esteve internado. Começou assim. Depois, o que tinha? O presidente fazendo coraçãozinho para o público. Que isso? Isso não é comportamento de um chefe de Estado. Depois de tantas... a maneira como recebeu a faixa, né, fazendo arminha. Que isso? Isso não é postura, né? A primeira-dama discursou na frente do presidente. Nunca nenhuma primeira-dama discursou. E o que mais? Tudo bem que acho que é louvável querer a inclusão de pessoas que têm deficiência, não só auditiva, mas todo tipo de deficiência. Só que esqueceram, né? Ou esqueceram não, ficou meio engraçado porque a lei que reconhece todo tradutor de Libras como profissão, né? Como a tradução de Libras como profissão, é da Maria do Rosário, a arqui-inimiga de Bolsonaro, né? Aquela mulher que ele ofendeu, que disse palavras que eu nem vou repetir. E teve, aí assim, assinando com a posse dos ministros com caneta Bic, enquanto gastou fortunas na segurança, que foi um exagero comentado no mundo inteiro. Nem para o Papa se faz uma segurança dessas. E outras coisas, os chefes de Estado que ele recebeu, com uns ele tirava foto, outros não, se abraçava no chefe de Estado. Via assim que dava até um certo desconforto nas pessoas, porque é um protocolo, é uma solenidade, não é uma festa particular da família Bolsonaro. A primeira-dama trocando de vestido, ficou deselegante, até com as outras mulheres que ali estavam, desde as 2 horas da tarde, desnecessário. Onde é que está a simplicidade dessa pessoa, dessa família? Né? Ela queria o seu momento de glória. Ali era apoteose. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que é isso. É o que essa família quer, aparecer na mídia. Seja de forma positiva ou negativa. Eles acham muito lindo. Né? E depois, assim, o discurso dele foi o mesmo discurso de campanha. Um tom um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Quer dizer, nos dois discursos. Né? E o pior foi o que ele disse no final, para mim foi, né, que ele vai sucatear, que ele vai distorcer os direitos humanos, isso aí a gente já sabe. Mas o pior, nossa bandeira não é vermelha. Uma alusão ao adversário político, que é um partido dentre tantos que existem no Brasil. Eu nem me lembro mais, que são 31, 32, doutora Luiz. Acho que é uns 30, se não falha a memória. Então, esse partido ficou com ele. A anticorrupção não deveria de ser uma meta política, e sim de caráter, educar o povo a não ser corrupto, porque a corrupção não é só em Brasília, não é só de ordem política. Então, assim, eu achei muito circo, né? E digo assim, né, que as pessoas que votaram nele estão muito esperançosas hoje. E os que não votaram estão com medo, com muito medo. Eu tenho muito medo desse governo. E aí, doutora Marilene? Eu realmente acho que foi um evento, né, de uma proporção enorme, muita segurança, mas a única coisa que eu lamentei muito realmente foi o tratamento com a imprensa, né? Isso me deixou muito chateada, porque eu também trabalho com marketing, né? E eles foram tratados injustamente, né? A Mônica Bergano, que é jornalista, descreve da Folha de São Paulo, descreve o dia da posse como um dia de cão. Os jornalistas, eles tiveram que vir 8 horas antes. Eles ficaram no chão, sentados no chão. Fazendo lanche? Eu vi isso, fazendo lanche. O lanche deveria vir em saquinhos plásticos, se fosse maçã cortadinho, porque poderia atirar no presidente. Eles não poderiam chegar perto de autoridades, né?
Então, assim, foi uma coisa muito humilhante para eles, né? Eles queriam levar ao povo toda essa grandeza, esse evento, a posse do presidente, e infelizmente não conseguiram, né? Ficaram bem humilhados, ficaram bem chateados. Eu acho que a cerimônia da posse, eu acho que não houve nenhum incidente, né? Claro que num evento dessa envergadura, desse tamanho, é natural que houvesse descontentamento. Talvez alguns jornalistas não tivessem sido bem tratados, etc. Tal, mas num evento dessa natureza, isso é compreensível, né? Então, alguns certamente não ficaram satisfeitos com o tratamento, mas isso me parece que faz parte do próprio evento. Não, nunca houve. 3 jornalistas internacionais se retiraram, porque não tinham mais condições, eles ficaram confinados num espaço. Inclusive, eles não tinham acesso nem a bebedouro, nem a banheiro. Isso realmente eu lamentei muito isso. Tinham que ir escoltados. Só podiam sair daquele espaço para ir ao banheiro, e não tinham água, tinham que buscar água, e parece que iam acompanhados de segurança. Eu acho que aí foi um exagero. Agora, né? ele tem um problema com a imprensa, né? Com algumas. Mas como assim com algumas? Isso é censura. Parece que ele tem alguma predileção por algumas emissoras. Sim, as emissoras evangélicas e o Silvio Santos. É que, assim, e aliás, foi uma audiência baixíssima. A Globo faturou, eles não. Mas de qualquer maneira não houve assim nenhum incidente que se pudesse. E a preocupação com a segurança, eu acho que era uma coisa normal, né? Ele tinha sido vítima de um atentado. Então eu acho que, como eu escutei o Datena dizendo, caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Quando é com dinheiro... Vocês imaginem que naquele local estava reunido chefes de Estado 10. E vários representantes. Só 10 compareceram. Mas vocês imaginam um atentado onde estão concentrados representantes de grande parte do mundo. Vocês imaginem quão seria negativa um acontecimento dessa natureza no mundo inteiro. Então nós temos que louvar que o evento ocorreu dentro da Agora, eu acho assim, para quem semeia ódio, para quem promete arma, para quem passa uma campanha inteira fazendo arminha, e fazia de cima do carro, discretamente, assim, meio que, mas fazia arminha, ele é muito medroso. Agora uma questão que no discurso que ele proferiu lá na posse, né, ele praticamente reiterou quase que aquele discurso de campanha, né, e com algum deles eu concordo e outros não. Por exemplo, a relativação da posse de arma. As pessoas quando falam em permitir o uso da arma em casa, as pessoas não mensuram a exata dimensão da situação. Porque uma arma em casa, ela não oferece risco para a população, porque a arma está em casa. O que oferece risco à população é o porte de arma. Porque, de repente, uma pessoa está armada no trânsito, havendo uma pequena discussão, ele pode perder a cabeça e disparar a arma. E aí o posse de arma não vai haver alteração nenhuma. Eu vou lhe fazer uma pergunta, doutora Luiz. Pode fazer. Como é que vai se controlar, se fiscalizar o porte de arma? Como é que a gente vai saber se a pessoa não vai pegar a arma que tem em casa? Nós não podemos confundir porte com posse. A posse é ter arma em casa. Eu sei. O porte é andar com ela na rua. Eu entendo, eu sei que é isso. Mas eu pergunto assim, como é que vão fiscalizar? Porque eu posso ter a posse da arma e um belo dia botar a arma no porta-luva do meu carro e sair. Mas aí ele vai responder por porte ilegal de arma. Mas quem é que vai ver? Bom, mas aí é um risco. Mas aí é um risco. Eu me envolver em um acidente ou cair numa barreira. Então, aí é um risco que ele está correndo. É como uma pessoa que dirige embriagada. Quantos que passam por aí? Mas é um risco que a pessoa que não tem um porte de arma e sai com ela no trânsito. Né? Porque se ele for flagrado numa barreira, num acidente ou coisa parecida, ele vai responder pelo crime de porte ilegal de arma, que é uma pena hoje meia pesada.
Né? E o posse de arma, não. O posse de arma está lá em casa. Quer dizer, porque pelo sistema Agora, antigo... desculpa. Porque pelo sistema antigo, a posse de arma estava muito dificultada. A pessoa tem que fazer curso de tiro, tem que fazer teste psicológico, ele tem que fazer uma série de coisas, tem que renovar periodicamente esse exame. Isso faz com que as pessoas... Isso é correto, né, doutora Luísa? Porque aí não é qualquer pessoa que vai ter essa ele arma. Mas de qualquer maneira... Ele tem que ter habilidade para lidar com a arma. Não, mas de qualquer... Tem que ter ela só vai ser usada em questões excepcionais. Como, por exemplo, quando um bandido estiver invadindo a casa dele. Eu lembro ela não vai ser usada toda hora. Eu lembro que há uns anos atrás, quando se podia ter arma em casa, quantas crianças hoje morreram? pode ter. Morreram por quê? Porque seus pais não sabiam sequer guardar uma arma. E daí essas pessoas que vão ter arma, tu vai ter a posse da arma, tu vai ter arma em casa, só um pouquinho. Tu tem que saber aí tudo tem o seguinte, sobre arma. Aí tem o seguinte, se a pessoa vai lá e faz o que eles têm que fazer, ele vai ter arma e vai ter esse mesmo Mas risco o para as senhor crianças. não concorda comigo que seria como ter um automóvel e não ter habilitação? Não, mas não, de qualquer maneira, ele vai fazer o curso, ele vai diminuir aquela burocracia de renovar a cada 2, 3 anos. Isso faz com que as pessoas tenham arma clandestina em casa. E eu digo que 90% das pessoas que têm arma em casa estão de forma clandestina. Sim, é verdade. Isso é verdade. Só 10% estão lá legalizados. Porque o trabalho é tanto que leva as pessoas a ter arma clandestina. Sim. Então, nesse aspecto. Agora, uma outra coisa que ele disse no seu discurso, que ele vai descriminalizar os atos de policiais em serviço. Outra coisa que eu tenho medo. Isso aí, na verdade, ele está jogando para a torcida. Porque não tem como ele discriminar os atos de violência, os atos praticados pelos policiais em serviço. Porque isso, na verdade, isso já existe. Já existe por quê? O nosso Código Penal, ele esclarece em que circunstâncias, tanto o policial quanto o cidadão comum, pode praticar um fato típico tipificado na lei penal como crime, e a prática não ser considerado crime. Né? Quando ele, por exemplo, age em legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito, isso então já está na própria lei. Então ele não tem como alterar isso. Até porque ele só pode alterar isso por lei, né? E não através de decreto. Então o que acontece é o seguinte, não se pode, por exemplo, talvez, não sei se essa era a intenção dele, praticou o ato lá, matou um bandido em serviço, não tem processo. Bom, mas quem é que vai avaliar essas condições, se vai ter processo ou não? Tem que passar pelo crivo do Poder Judiciário. E a forma com que ele fala é assim, tu pode matar de qualquer jeito. Bom, como a polícia já mata. Mas não pode, mas para fazer isso ele tem que alterar o Código Penal. E aí só através de lei, e eu duvido que ele aprove uma lei nesse sentido. Porque seria consagrar a total irresponsabilidade penal dos policiais. De nada, acho que não faria. Não. Hoje, por exemplo, funciona da seguinte forma: o policial mata em serviço, tá? Ele mata em serviço. Aí o que acontece? É aberto o inquérito policial. O inquérito policial vai avaliar as circunstâncias em que aquele fato ocorreu. Se comprovado que ele praticou o ato em legítima defesa, ou no cumprimento do dever legal, naquelas hipóteses em que a lei discrimina. Bom, o que acontece? O promotor preside o inquérito, chega no final, o que ele faz? Ele faz uma análise do contexto do inquérito. E se ele entender que ficou comprovado que houve uma discriminante da criminalidade, ele não oferece a denúncia. E não oferecendo a denúncia, ele não vai responder processo. Agora, o que nós podemos, e aí seria muito perigoso, simplesmente, foi em serviço, tá, então não tem processo, não tem inquérito, não tem... Isso ele não vai conseguir. Isso não tem como. Isso é humanamente impossível. Ou seja, a própria polícia entender... Então, a gente já pode afirmar com certeza que ele já começou a enganar o povo. Enganou na campanha, enganou o povo, o eleitor dele, porque muitos votaram nisso, né, por esse aspecto, né, da liberação da arma, de matar bandido, porque o sonho
Não é tu te defender. O sonho de muito brasileiro é poder matar o bandido. É matar. Bom, também. matar quando tem que matar. Quando ele está lá roubando, quando ele está praticando um assalto. Depois que a pessoa está morta, que a gente vai ver se matou bem ou se matou mal, né? Como se diz vulgarmente. Sim, exatamente Depois isso que se vai acontece. ver se matou pelas costas, se matou numa situação que a pessoa não poderia se Mas defender. o ladrão pode matar pelas costas, o ladrão. O ladrão pode. Quando ele está fugindo com roubo, tu tá Mas defendendo aí, já o patrimônio. Ele é o ladrão. Ele é o ladrão. O policial tem que ser uma pessoa de bem que só vai matar um ladrão ou um suposto bandido se a vida dele estiver correndo risco. Não só a vida dele, mas porque tem de terceiro. Tem a legítima defesa do patrimônio. Digamos lá, o ladrão está fugindo com um malote do banco e não quer parar. Ele tem que atirar para recuperar o roubo. Também. Então, Também. o policial vai prender ele não atende a ordem de parar. Não, ele tem que atirar. Claro, tem que atirar primeiro na perna, etc. Mas e tal. Claro que o senhor está dizendo que essa lei que isso aí não vai modificar. Isso é só através de lei. Mas o que me preocupa, porque a polícia é totalmente despreparada, a maioria da polícia, é truculenta, matam muitos inocentes, matam. E aí já pensou assim, bom, não vou responder nada, a minha carreira, o meu trabalho não vai estar em risco. De qualquer maneira, eu acho que essa discriminação, se é que é na forma como ele pretende, eu tenho certeza absoluta que isso o Congresso não aprova de jeito nenhum. Né? E ele não pode mudar isso por decreto. A relativização da posse de arma ele pode através de um decreto. Aí não precisa alterar a lei. Mas aí é manter as premissas da lei e relativizar em alguns aspectos. Porque o decreto serve para regulamentar uma lei, para esclarecer e tornar ela mais clara. Bem, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, da GESUL TV, canal 6 da NET. Nós estávamos discutindo aqui no bloco anterior o evento posse do presidente Jair Bolsonaro, ocorrido esta semana. Uma coisa que me chamou a atenção na cerimônia de posse foi a ausência dos militantes do PT. Não sei se eles foram boicotados para não comparecerem, mas me parece que tinha um petista lá. Sabe quem era o petista que estava lá? Quem? Era um cavalo daquela guarda imperial, como é que é? Os Dragões da Independência, que quase assassinou o Bolsonaro, infletiu contra o Rolls Royce. Eu não vou dizer o que eu penso, porque eu vou ser censurada. Não sei se aquele cavalo não era petista e queria assassinar porque se ele cai em cima daquele carro, não sei se não acontecia uma tragédia. O que mais se pode mencionar sobre esse evento de ontem, Marilene? Realmente, foi um evento de grande porte, né? Foi cinematográfico, né? Foi bonito, foi muito bonito, só que desproporcional ao país, né? Foi pompas e pompas, assim. Mas valeu, né? Agora espero que o presidente faça o melhor. Independente desse evento, eu acho que tem que ser mais simples, mas eu quero ver ainda. Eu ainda preciso ver muita coisa dele. Uma outra coisa que ele ressaltou ontem, mas isso também era previsível, que ele ressaltou com o combate à corrupção. Isso foi a bandeira, o combate à corrupção e a segurança. Né? Então ele não tinha como deixar de... e espero que realmente ele cumpra, que ele tenha uma ferrenha aplicação a criação de leis para combater a corrupção, mais do que já vem sendo combatido pela Lava Jato. Eu senti falta também de uma pessoa ontem na posse, né? O Queiroz. Onde é que está o Queiroz? Quem é o Queiroz? O Queiroz é o motorista, que tem 1.200.000 na conta. Mas eles estão de mal. Ele fez besteira. Aquele que passou um cheque de 24 mil, depositou na conta da primeira-dama. Uma outra coisa que também se constatou
é o afastamento dele, ideológico, dos governos de Cuba e da Venezuela. Sabe que me parece que ele é um discípulo do Trump? Né? Ele está sendo até apelidado de Trump tropical. Né? Ele está seguindo a linha do Trump. Tudo que o Trump faz, ele quer copiar. Então a gente está mal mesmo, né? Mas o Trump nem veio na posse dele, né? O problema todo é o seguinte. Apoiou e disse que assistiu, né? Nós soubemos que o Bolsonaro é de extrema direita, né? E é um sistema que é totalmente contra o socialismo, né? Agora, eu também não gostei da ideia dele que vamos acabar com os socialistas. Eu acho que tem que respeitar as ideologias dos outros. Mas, doutora Luísa, onde é que existe socialismo no Brasil? Não, o PT vinha tentando gradativamente implantar um socialismo. A gente não tem como deixar, porque o PT, ele prega a estatização de tudo, então ele prega o governo é o pai de tudo, e o jurisdicionado, o cidadão, tem que receber tudo de mão beijada. Ele vinha, de certa forma, tentando implantar. Então, mas de qualquer maneira tem que respeitar essa posição deles. Uma das principais características do socialismo é quando o governo quer impor as suas ideias, os seus planos, de uma forma autoritária. Com a estatização é uma das causas do socialismo, a estatização. Porque Cuba lá é tudo estatizado, não tem nada privado. Eu acho que a única coisa que é privado lá em Cuba é os botecos da esquina. Lá mas daí é o problema de Cuba, né? O que o Bolsonaro tem com isso? Agora resolveu aquele avesso, criticar aquele avesso ao socialismo, e aí está comprovado que o socialismo é um regime falido. Ele não é avesso ao socialismo. Vamos esperar. Ele sim vai ser o verdadeiro socialista. Ele sim. Fascista, o que é pior. De qualquer maneira, era a posição dele, né? Então, só o que faltava agora ele dizer que não vai combater o... Agora, eu acho que até tem que... Eu não digo combater, ele tem que fazer prevalecer as ideias deles em detrimento do socialismo. Agora, não perseguir os socialistas, isso eu também não concordo. Mas ele vai... mas vamos esperar para ver. Não somos videntes para prever o futuro. Eu espero respeitar, né? Mas o que eu espero do governo do Bolsonaro nesses 4 anos, que ele consiga cumprir só 20% das promessas dele. Porque 80% das promessas dele, o que é? Perseguir as minorias. Isso é preocupante também. Os direitos humanos, porque direitos humanos são para pessoas de bem. Não, direitos humanos são para todos os humanos, independente, é para homem, é para mulher, é para gente que trabalha, é para gente que caiu na marginalidade, é para criança, é para idoso, é para todos, senão não seriam direitos humanos. Eu já tenho, assim, as pessoas dizem que eu defendo bandido, não defendo, eu defendo o ser humano, porque até o bandido merece um processo justo. E se existe tanta criminalidade hoje neste país, a culpa são dos governantes. A culpa é a falta de penitenciárias, porque eles têm que deixar os bandidos na rua, têm que botar para a rua, porque não tem espaço físico. Então, eu tenho muito medo disso, porque óbvio. Tem outra questão, né, doutora Ângela? Hoje eles prendem, por exemplo, um assaltante de carro, vai lá, vem o advogado e solta, né? Não é o advogado nem sempre. Não é. Vezes, eles não têm onde botar. Até um ano atrás estavam botando gente amarrada em lixeira, dentro de porta-malas de viatura. As pessoas ficavam ali dias, porque não tinha lugar para botar. E não tem. E eles falam em combater a criminalidade, mas eu não vejo ninguém falar em construir presídios. E se combate a criminalidade de que forma? Construindo escolas, creches, presídios principalmente, para que as pessoas tenham condições de se recuperarem, de se reabilitarem, porque a sociedade diz assim: não, deixa lá, se sabe que é ruim, por que comete o crime? Porque toda pessoa que comete um crime, ela imagina que nunca vão descobrir, né? E aí
Por que quis ir para lá? Escolheu ir para lá. Só que eles não sabem que com essas penitenciárias que estão aí, não existe quase que a menor chance de uma pessoa se reabilitar para voltar para a sociedade. E aí eles voltam para a sociedade piores do que quando entraram. Aí volta para lá de novo. Se eles Ou cometerem, não, volta para lá de novo. voltam, mas às vezes matam Se ele dois, não três. se ele não aprendeu a lição, vai voltar para lá. Não Se bem que aprendeu. não tem vaga, né? Não aprendeu, daí a gente está com esses que saíram, com esses que não entraram, e aí a criminalidade fica desse jeito, incontrolável. É uma questão que ele também vai combater a criminalidade, as facções, as quadrilhas, etc. e tal. Só que para combater essas, tem que criar presídios, como a doutora Ângela falou. Semana passada, eu acho, antes do Natal, o ministro Marco Aurélio deu um canetaço que ia colocar 161 mil. E o presidente Temer tinha desistido do indulto, aí a Defensoria Geral, a Defensor Público da União, foi lá tentar demover ele da ideia, no sentido de fazer o indulto, porque para resolver o problema da superpopulação carcerária. E o ministro Marco Aurélio, naquela sua decisão inusitada de conceder indulto, de mandar soltar todos os presos que tivessem sido condenados em segunda instância, sem que tivesse transitado em julgado a sentença, também justificou depois o seu voto numa entrevista, eu vi, dizendo que o sistema carcerário é uma panela de pressão. Ora, então nós vamos resolver o problema da superpopulação mandando os bandidos para a rua? É tirar a pressão, né, da panela. Bom, mas aí tu cria um outro problema. Quantos bandidos tu vai botar na rua? Mas é isso que eu estou dizendo. Mas por quê? Porque aí eu imagino assim, aqui o presídio central. Eu fico imaginando se um dia chega a dar uma rebelião ali, um motim, uma coisa incontrolável. Ele é no centro, ele é no meio de Porto Alegre. Mas aí o exército cerca lá o presídio e não foge mais ninguém. Luiz, é assim, é tão fácil. E aí, Marília? Acho que sim. Eu acho que prioridade, ele tem muita coisa para fazer. Prioridade, segurança, né? Eu acho que ele tem que realmente respeitar o voto, né, do povo e se centrar mais, ser mais consciente, né? Eu acho que o primeiro ano ainda vai ser muito difícil. Também acho. Que vai ter muitos problemas, que vai ter crises. Até porque agora, por exemplo, no mês de janeiro, o Congresso está de recesso. E ele vai ter que governar esse mês de janeiro só através de decreto e medida provisória. E a medida provisória, ela tem 120 dias, se não me falha a memória, para ser aprovada depois, senão ela perde a eficácia. Ou então através de decreto. Só que o decreto limita muito o executivo, porque o decreto não pode criar direitos. O decreto é para regulamentar uma lei já existente, para esclarecer dúvidas, etc. e tal. Então ele vai ter dificuldade. Acho que no mês de janeiro ele vai tentar arrumar a casa. Fazer as estratégias, para a partir de fevereiro, então, quando o Congresso estiver funcionando, apresentar os projetos de lei que são indispensáveis para que o governo saia satisfatoriamente bem nessas suas prioridades. Eu desejo que ele consiga fazer um ótimo governo. E o quadro Mas eu não acredito nisso. E o quadro do Ministério, o que é que as colegas acharam? Primeiro eu quero dizer, eu achei uma coisa boa naquela posse. O juramento do Mourão. Pelo menos eu consegui rir um pouco. Achei muito, assim... Muito enfático, muita entonação. Eu acho que ele estava, assim, tão emocionado. Eu acrescentei aquela empolgação, toda a emoção. Que ele esqueceu que ele estava sendo... que ele estava fazendo um juramento de vice-presidente, que ele estava sendo empossado. Eu acho que ele pensou que estava na frente da tropa, né? Mas eu achei... E o quadro do Ministério? Uma coisa que eu achei, e talvez isso seja reflexo do que eles dizem que ele acha a mulher um ser inferior, etc. e tal. Dizem, né? Não cheguei a me aprofundar na questão, né? E a ausência de mais mulheres no Ministério talvez reflita
essa situação, né? Porque foram, eu acho, só 2 mulheres, né? No total de 22. 22. Acho que tinha que ter umas Porque 4 ou 5 reclamaram. mulheres. Começaram a reclamar pelas redes sociais, tudo Então, que ele faz ele coloca na rede social, e daí houve uma pressão, e aí ele colocou para dizer que não era que não era misógino. Eu acho que as mulheres não tiveram o seu devido valor. Poderiam ter. Mas também... Não, eu acho mais Agora mais umas 2, 3, uma meia dúzia. Tranquilamente nomes importantes para colocar. Tinha. Até porque a mulher hoje ela está num ponto de quase que de igualdade com o homem. Na política, não. Na política é extremamente machista. Não, mas nós temos bastante deputadas. Tem, mas elas passam muito trabalho, elas sofrem muito machismo. Bom, agora o que a gente espera, eu espero dele um governo de consenso, né? Não tem que ir para o confronto, porque o confronto não leva a nada, né? E aí me parece que ele já está se aproximando. Ele já falou lá no discurso que está junto com o Congresso, etc. Então ele já está contemporizando o seu discurso de posse, né? E acho que se ele se tornar um radical, ele não governa o país, ele não termina o mandato. Ele está muito junto de Israel, né? Isso eu concordo plenamente, né, doutora Luísa? Porque assim, a gente coloca no cargo e tira do cargo também. Então, ele vai ter que fazer da melhor forma possível. Né? Não é a gente coloca e a gente tira, porque não é tão fácil assim. E o quadro do Ministério, o que as colegas acharam? O quadro é bom, o quadro não é bom? Aí tá, né? O senhor disse, não me aprofundei se Bolsonaro acha a mulher inferior. Ele acha a mulher inferior, ele acha os LGBT inferiores, ele acha os negros inferiores. Mas ele tem negro lá trabalhando com ele. O problema que se a gente vai se aprofundar nas coisas do Bolsonaro, no comportamento dele, no caráter dele, a gente se decepciona. E a escolha do ministério dele não foi diferente. Não foi diferente. Mas nós temos que reconhecer que o quadro é bom. O quadro é bom. Eu não Depende, sei se... bom para quê, né? Bom para quê? Foram escolhidos vários técnicos do próprio quadro da nossa República, né? Teve 2 ou 3 lá técnicos do Ministério da Fazenda, de outros ministérios, funcionários de carreira, né? Ou seja, não são políticos. Houve uma mescla, tem políticos nomeados, mas vários técnicos com conhecimento técnico da área. Isso é muito salutar. A gente vai ver, porque quem vai governar o país são os ministros. Porque o Bolsonaro não entende nada de nada, ele mesmo admite isso. A economia é lá com o Guedes. Bom, eu não sou economista. Mas a palavra final é dele. A palavra final, quando chegar o ministro leva para ele a sua sugestão. Eu tenho a seguinte opinião. Se tu não entende de uma coisa, tu não tem como avaliar se o que o outro faz é bom ou não. Isso acontece muito conosco. Agora eu vou contar O doutor Aloysio é uma pessoa muito reservada como advogado. E os clientes dele, a primeira vez que vão para uma audiência, eles ficam muito em pânico, porque ele não fala. Você assim, meu Deus, meu advogado não fala. Então, por que eles acham isso? Porque eles não entendem o que é advogar. Que a gente tem que escolher o momento de falar. Quem fala mais, erra mais. Então, tu tem que estar concentrado. Em boca fechada não entra a mosca. Então eu digo assim, se a pessoa entende de direito, um outro advogado não vai achar que ele não fala. O que importa é ganhar o processo. Bem, mas o cliente não sabe. Estamos terminando, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre.
Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201, telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Perulobo Pinheiro, 2071, fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561, fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando o Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Nós estávamos iniciando no bloco anterior a discussão sobre a composição do Ministério do Jair Bolsonaro, que foi empossado esta semana. Eu vou iniciar falando. E depois os colegas me corrijam, me contrariem. Esse programa aqui é democrático. Esse programa é democrático. Eu tenho que admitir que que eu lhe contrario sempre. Mas faz parte do debate isso, né? Faz parte. Bem, eu acho que o Jair Bolsonaro escolheu um bom ministério. Eu digo isso porque a escolha do ministério dele, ele quebrou um paradigma que vinha ocorrendo nos governos anteriores. Porque nos governos anteriores nós tínhamos aquela coligação PT com PCdoB, com mais não sei quem, com mais PSDB, o PDT, ou seja, havia aquela coligação. Quando a coligação ganhava, havia a distribuição de cargos. O PMDB tem tantos ministérios, o PDT tem tantos, etc. Bom, aí quem escolhia os ministros era o próprio partido, né? Aí o que acontecia? Digamos lá, o PDT tem 4 ministérios. Quem é que o partido vai escolher indicar como ministro? Aquela pessoa. Ele não vai escolher o mais competente, o que tem mais conhecimento técnico. Ele vai escolher aquele que vai servir as falcatruas, aquele que há possibilidade de fazer falcatrua e de praticar corrupção e repassar a parte dos outros. Isso é... Os partidos não escolheram, mas a bancada evangélica escolheu. Bom, mas de qualquer maneira ele tem escolha do PMDB, tem o Osmar Terra lá que assumiu o ministério, tem o Onix. Bom, não se pode dizer que tem indicação de todos os partidos, mas a indicação foi dele, não dos partidos. Isso que me parece muito salutar. Quebrou aquele paradigma anterior, que era um loteamento de cargos. Por exemplo, um outro detalhe. Por exemplo, em função da coligação, é atribuído ao partido X a escolha do presidente da Caixa Federal, do Banco do Brasil. Quem é que eles vão escolher? Aquele que vai propiciar a corrupção com eles. Eles não vão escolher lá um cara duro e incorruptível. Duvido que o partido vai escolher um técnico com conhecimento incorruptível. Jamais. Vai escolher. Como ele escolheu lá para a Petrobras o seu Duque, o seu não sei mais o que, o seu Duque, a sua Trinca, o seu Valete. Aquela cambada toda. Fez uma canastra real, né? Então ele ia escolher essas pessoas que já estavam dentro do esquema, ou seja, a pessoa já ia para lá para participar de um esquema. E que me parece que nesse governo do ministério, nesse ministério do Bolsonaro, isso não vai se concretizar. Não sabemos ainda, né? Não. É claro que o tempo é que vai dizer. Mas de qualquer maneira é um bom prenúncio isso. Porque foi escolhido vários técnicos, etc. e tal, e o que é mais importante, a indicação foi dele. Claro, ele convidava o candidato aceita ou não, mas a indicação era dele, não era do partido. Não me indique aqui um candidato, não. A indicação era pessoal dele. Ele sempre foi um político que nunca se sobressaiu, a não ser pelas coisas horríveis que ele fazia e fez. Até quando eu falei na lei das Libras ali, da tradutora, da Maria do Rosário, ele votou contra, né? Então, assim, a gente sabia a notícia dele, ele se promoveu fazendo essas coisas. Como é que ele
tem capacidade de formar um ministério tão bom assim, como o senhor diz, né, que é tão bom. Na verdade, o critério de indicação é que foi diferente dos governos anteriores. E isso é muito importante, a indicação. Porque antes aquilo que eu tinha dito, era o partido tal tem tantos ministérios, o partido do X tantos, Tem ou tantos seja, militares. aí era uma salada de fruta. E aí cada partido indicava aquele candidato que iria satisfazer os anseios dele, aquela panelinha toda, para dividir depois a corrupção. Isso é que eu digo que foi importante. Não, eu não estou dizendo que o Ministério é bom. A forma como foram escolhidos é que foi muito boa. Quebrou aquele paradigma que vinha de governos anteriores. Claro que, por exemplo, vai ficar muito difícil ele governar sem apoio político. Agora, um detalhe que me preocupou nessa questão dos conchavos é que o Carlos Marum, no apagar das luzes, o Michel Temer deu um carguinho para ele lá de conselheiro da Itaipu, e para ganhar R$27 mil para comparecer a uma reunião do conselho bimestralmente. Mas um emprego bom esse, né? Depois de tanto que ele defendeu o Temer, até acho que foi pouco. Porque, olha, como dizem que o filho do Bolsonaro é pitbull, esse que acompanhou o cortejo lá, o desfile, mas o Marum parecia um pitbull, raivoso ainda, defendendo o Temer. É óbvio que de graça não ia ser. O que me preocupou é que esse Carlos Marum foi nomeado no último dia ele foi exonerado da Casa Civil, acho que ele era da Casa Civil, foi exonerado do Ministério e em seguida nomeado. Não, ele era da Casa Civil, era o nosso gaúcho aqui, Qual deles? O ministro da Casa Civil do Temer. Bom, ele era um porta-voz lá. Eliseu Padilha. Mas ele ele tinha um cargo junto ao presidente da República, ele era tipo um porta-voz lá do presidente. E aí o que me preocupou é que foi dito que como foi a nomeação no apagar das luzes, foi dito que o Bolsonaro ia rever essa nomeação. E infelizmente ele voltou atrás, e o que me preocupou foi o Onyx Lorenzoni informando que o Bolsonaro decidiu não rever essa nomeação porque o Marum tem muita influência no PMDB. Então aí já está começando a querer ver conchavo. Não fez conchavo para nomear os ministros, mas está fazendo agora. Só está mudando o tempo. Era antes, né, depois de eleito ali, naquele período. Agora vai fazer depois de empossado. Também, na verdade, também me parece que seria também um desrespeito à autoridade do presidente anterior. Se ele tinha o poder de nomear, então seria, talvez ele ponderou, eu acho que ele ponderou uma série de situações. Não, é um desrespeito com o povo brasileiro, porque ganhar 27 mil por mês para aparecer de 6 em 6 meses numa reunião, isso é desrespeito com o povo brasileiro. 27 mil, enquanto o salário mínimo ficou em R$998. Isso é um desrespeito. Por isso que esse Marum, Carlos Marum, ele não se candidatou à reeleição, porque eu acho que era deputado federal pelo Mato Grosso, né? Ele não se candidatou à reeleição e ficou até o último dia do governo. Eu acho que lá atrás ele recebeu uma promessa do Temer: olha, não concorre que antes de eu encerrar o meu mandato, eu te nomeio lá para Itaipu. Diz que o Bolsonaro fez essa proposta para o Malta. Me ajuda aqui, que depois eu te dou um ministério. O Malta está esperando até hoje. De repente vai. Fez até a oração da vitória lá. Agora, uma outra questão que eu queria debater aqui com as colegas na opinião de vocês, que decisões e que atitudes deveria tomar o Bolsonaro para destravar a economia que está totalmente trancada, com 12 ou 14 milhões de desempregados? O que é que ele poderia fazer para tentar voltar a fazer a economia a entrar no rumo certo? Reduzir impostos, parar de fazer conchavo com os empresários,
Porque reduzir, né, os direitos trabalhistas é muito fácil para agradar empresários. Mas por que não reduz impostos? A gente tem uma carga tributária grande de tudo que é tipo de imposto, de dificuldades, né? E o povo paga muito imposto. Eu acho que a economia não tem como andar se não gerar, se não tiver direitos trabalhistas, para que o povo tenha uma remuneração condizente, que já é pouca, né? Mas aí como é que a economia vai andar? Trazer empresas de fora também. Para trazer mesmo tem que haver incentivo, né? Mas e daí? Tem não que atrair. É isso aí, não tem incentivo. É tipo pegar peixe, tem que tocar isca para capturar o peixe. O que se incentiva o empresário aqui agora? Está todo mundo esperando a reforma E aí, trabalhista. Marilene, o que é que tu acha que o governo devia fazer para tentar resolver esse problema da nossa economia? Bom, a primeira coisa é a corrupção parando, tudo fica melhor, né? isso é Vai verdade. sobrando dinheiro, É verdade. tu consegue diminuir os impostos, como a doutora Não, Ângela disse. Sobrar dinheiro. O Consegue déficit, aumentar o salário mínimo, né? Sobrar dinheiro não, porque o déficit público vai deixar de faltar menos. Vai Sim. deixar de faltar menos. Assim, aí tu não precisa economizar R$8 o salário mínimo, que nem foi feito, né? Porque R$8 faz diferença, né? Para a pessoa faz, assim, pode não fazer... Para quem ganha um salário Pra quem mínimo, ganha, 2 sim. salários. Na cesta faz. básica, é feijão, é arroz, entendeu? Então, assim, ó, eu acho que se a corrupção for menor, tudo vai ficar melhor, porque assim, roubam demais, né? Roubam demais, essa é a questão, né? Eu acho que, na minha modesta opinião, para tentar resolver o problema da estagnação da nossa economia, uma das premissas que eu defendo é que a doutora Ângela falou, reduzir impostos. E eles, na verdade, querem aumentar. Na minha opinião, é o seguinte, quando a economia está em crise, o que tem que fazer? Incentivar ela. Como é que tu vai incentivar? Não aumentando impostos, porque aí tu vai restringir mais ela. Então, Sim. no momento que tu reduz impostos, eu acho que até tu tem que aumentar o déficit, aumentar a dívida pública. Aumenta a dívida pública, mas no momento que tu reduz impostos, tu movimenta a economia e lá adiante tu vai buscar esses impostos que tu deixou de arrecadar. Porque quando acontece o seguinte, digamos, reduz o imposto de renda, por exemplo. Reduzir o imposto de renda. O que vai acontecer? Esse dinheiro vai ficar na mão do cidadão. O cidadão, o que vai fazer com aquele dinheiro que sobra? Vai gastar ali no mercado. Vai no comércio. Vai gastar no mercado. O que o mercado vai fazer com aquele dinheiro? Vai ampliar o negócio dele. Vai comprar mais da indústria. Claro, tudo é um mecanismo. E tudo vai... Exatamente isso. Agora, se começar a tirar os direitos do trabalhador, o trabalhador vai ter menos direitos, Exatamente menos dinheiro, vai consumir menos, o mercado vai comprar menos, as empresas vão vender menos. Mas eu não acredito em redução de impostos, eu duvido que vão fazer. Porque por mais que sobe dinheiro, o imposto sempre aumenta. A tendência é aumentar. Você vê do tempo dos reis, né? Não, aí eu já acho um milagrezinho. Não, mas de qualquer maneira, teria que ter um ministro da economia corajoso. Sim, vou reduzir, vou movimentar a economia e depois vou arrecadar isso que eu deixei de arrecadar. Uma outra questão, incentivar a atividade industrial e agropastoril. Porque, na minha opinião, a atividade agropastoril e a indústria que são os pilares que movimentam a economia. Através da produção de alimentos e a produção de bens que a economia avança. Porque o comércio e os serviços é uma consequência da produção e da atividade agrícola. Porque no momento que tem bastante produto, bastante produção e bastante produção industrial, o comércio tem o que vender. No momento que a produção está lá embaixo, diminui também o comércio. Então o comércio é um reflexo da atividade agropastoril e da atividade industrial. E uma outra questão, fazer a reforma da Previdência, mas não fazer a reforma da Previdência de forma geral e restrita para que apenas o trabalhador pague a conta. Tem que fazer uma reforma da Previdência, não essa atitude que tomaram um ano atrás para reduzir os benefícios previdenciários, para cancelar benefícios previdenciários, porque estão cancelando a aposentadoria. De pessoas que não podem trabalhar. Não, eles estão cancelando a aposentadoria de pessoas aposentadas por invalidez que são aleijados.
Até aleijado está tendo aposentadoria caçada. Até uma pessoa sem um braço, sem uma perna pode isso seria um trabalhar. absurdo. E por último, eu acho que ele tinha que fazer a reforma tributária para acabar com essa guerra fiscal que os estados se digladiam entre si, querendo atrair empresa, e aí, ou seja, não é conveniente essa briga entre os estados. Unificar. Mas, vamos ver, quem sabe, e se ele toma essas... Nem falamos, falar em estado, nem falamos da posse do nosso governador. Né? Então, no programa seguinte, nós vamos ter. Então, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Agradeço a presença da doutora Ângela e a Marilene, que veio nos prestigiar com a sua presença aqui, e esperamos contar com ela no próximo programa. Então, dito isso, eu me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguardem até a semana que vem. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Móveis. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde.